Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Folheto e hoje eu vim responder algumas perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e me mandaram algumas dúvidas sobre o parto, sobre puerpério, sobre amamentação. E eu decidi gravar esse vídeo porque tem bastante gente me acompanhando, bastante gente nova chegando depois do nascimento do Isaac. E eu decidi compartilhar aí algumas dúvidas, algumas questões com vocês que talvez possa ajudar aí quem vai entrar nesse mundo da maternidade. Bom, a primeira pergunta foi da Letícia e ela mandou assim: pediatra, você conheceu ainda na gestação? E não, gente. É o recomendado, né? Até a minha médica falou sobre isso, que seria bom eu já consultar, né, com a pediatra e tal, mas eu acabei não fazendo isso. Ia ter uma alteração no nosso plano de saúde depois que o Isaac nascesse. E a gente ainda não tinha, só ia ter o plano de saúde dele depois que ele nascesse. Então eu não teria como consultar ali com a pediatra antes do plano ser aprovado. Então, depois que ele nasceu, que a gente conseguiu mandar lá a certidão de nascimento dele para fazer o plano. Então eu nem sabia direito que pediatra que ia atender o plano dele. E não conheci a pediatra, inclusive só tem uma pediatra aqui na minha cidade que atende o plano, graças a Deus eu gostei, já consultamos com ela, foi bem legal a consulta, mas é o recomendado, né? Se você tem a oportunidade de conhecer a pediatra antes, é super indicado, inclusive você agendar com várias pessoas para ver com qual você se identifica melhor, mas como eu falei no meu caso, só tinha uma pediatra aqui na minha cidade que atendia o plano, então ficou por isso mesmo. A Daniele perguntou assim: como você se sentiu pela mudança da via de parto? Gente, é o seguinte, eu já falei em vários vídeos que tudo bem ser cesárea, eu sabia que via de parto é uma coisa que a gente não manda, o nosso corpo, a gente só vai saber na hora, né? Então era uma coisa que eu não tinha muita expectativa, porém eu queria o parto normal, nunca escondi isso, sempre falei, inclusive super me preparei para o parto normal, fiz tudo o que tinha que ser feito, né? No vídeo que eu falo que eu tomei o shake, o chá mexicano, eu falei de várias coisas que eu fiz pilates, eu comi tâmara, fiz muitos agachamentos, enfim, tudo que estava ao meu alcance eu fiz para conseguir o parto normal. Mas como a gente contou no vídeo do parto do Isaac, ele estava defletido. Então, o que acontece? O bebê, pra gente entrar em trabalho de parto, precisa estar com a parte da cabecinha aqui apontado pra saída, digamos assim. Gente, desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada, termos técnicos, não sei. Mas, no caso, o Isaac estava com a cabecinha com o rostinho virado, por isso que eu não entrei em trabalho de parto. Não era pra ser, graças a Deus a gente optou ali pela cesárea na hora. Como eu falei em um dos vídeos, eu só não queria ir pra cesárea sem necessidade. Em todo momento a minha médica falava: você tem certeza? Depois que eu falei: não, vamos pra cesárea, ela falou: você tem certeza? Você não vai se arrepender? Qualquer coisa a gente espera mais um pouco, porque dava pra esperar. Só que eu já tava 25 horas em indução e eu fiquei pensando: imagina se a gente espera, fica aqui mais um tempão e não acontece nada. Então eu decidi ir pra cesárea. Então foi uma decisão minha ir pra cesárea, com toda a orientação médica que eu tive da doutora Juliana. Então, assim, essa questão de via de parto, eu sabia que não tinha como eu escolher. Inclusive, tem mulheres que dilatam 10 centímetros e o bebê simplesmente não sai. Então é uma coisa que não tá no nosso controle, né? Mas assim, gente, uma coisa que eu errei é que eu não preparei a minha cabeça pro pós da cesárea. Eu sabia que poderia ser uma cesárea, mas como eu queria o parto normal, eu me preparei mais psicologicamente pro parto normal e deixei de me preparar pro pós da cesárea, que foi bem complicado, justamente porque eu não me preparei. Questão de ficar dependendo dos outros, é uma cirurgia, a gente tem que ficar mais quietinha, e com o bebê recém-nascido. Pra mim foi muito terrível essa parte, porque eu realmente não tinha preparado a minha cabeça para essa possibilidade. A Carla perguntou: qual tá sendo o maior desafio desses primeiros dias com o bebê? O maior desafio, gente, foi o meu psicológico. Eu acho que as expectativas foram frustradas. A gente cria muita expectativa em relação à maternidade. E eu lembro que eu ficava muito brava com alguns comentários em relação à maternidade, tipo:
ai, é complicado, ai, porque é difícil e não sei o quê. E as pessoas me falavam muito isso e eu ficava super brava. E, gente, realmente, não é fácil, não é fácil. E acho que o puerpério e a questão hormonal foi uma das coisas que pegou muito, assim. Eu não me sentia uma boa mãe, eu sentia que eu tava fazendo tudo errado. Ainda estou no puerpério. Hoje ele está com exatos 33 dias, mas foi uma questão psicológica, assim, de eu não saber lidar ali com uma situação, mais o pós da cesárea, mais um ser ali dependendo totalmente de mim. O Isaac também, ele chora bastante, então no início eu não sabia se era cólica, eu não sabia se era depois eu comprei vários remédios para cólica, depois eu descobri que era sono também, que ele luta muito contra o sono. Então foram dias assim bem desafiadores mesmo, assim. Não foi nem questão da privação de sono, mas eu acho que o psicológico por ter muitas expectativas frustradas em relação à maternidade. A Renata perguntou: como foi o pós da cesárea? Depois de quantos dias ficou 100%? Depois que eu saí da cesárea, o Isaac nasceu meio-dia e 50 e eu fiquei até às 18 horas deitada na maca, não podia levantar. Depois a enfermeira foi lá e fez isso aqui com a maca, né? Sentou a maca comigo ali deitada. Eu não sentei, quem me sentou foi a maca. Naquele momento que a maca subiu, gente, eu quase vi Jesus. Foi a pior dor que eu senti na minha vida. Quando levantou aquela maca, eu tinha certeza que tinha estourado todos os pontos. Eu delirava, eu suava e foi horrível, uma dor horrível, horrível. E depois disso, a enfermeira foi lá, eu levantei para tomar banho. Pra levantar não foi tão dolorido quanto quando a maca levantou, gente, não sei explicar, foi uma coisa terrível, terrível. No segundo dia eu já tava ok, já tava bem, no terceiro dia eu já tava andando super bem, mas no quarto dia eu dei uma piorada, foi bem doloridinho, eu não gostei mesmo. Várias pessoas me falaram, não, mas cesárea também é tranquilo e tal. Não gostei, gente. Pra mim foi bem dolorido e bem complicado. Eu nunca tinha feito um ponto, nunca tinha levado um ponto na minha vida. Então eu nem sabia essa minha questão de recuperação, se eu sou uma pessoa que me recupero rápido ou não. Mas, e a questão de ficar dependendo dos outros, assim. Mas 100%, eu acho que depois de uns 20 dias eu estava 100%, assim, me sentindo bem, fazendo as coisas. Claro que a gente não pode exagerar, né? Porque tem a questão que a gente sente, tem a questão interna ali dos órgãos que foi mexido ali dentro, né? Então, muita coisa eu não fazia pra me cuidar mesmo, não que eu estava sentindo dor. Mas acho que depois de uns 20 dias, assim, eu tava super bem, até fazendo coisa que eu não deveria fazer. Mas, hoje em dia, já tô 200%. A Carla perguntou a quantidade de acabados no primeiro mês. Eu não pedi fralda RN no meu chá de bebê porque me falaram que usa pouco. A fralda RN é um pacotinho bem pequenininho, se eu não me engano, vem com 32 fraldas. Se eu não me engano, é isso. Não vem de pacote grandão. E eu usei, gente, eu não guardei, mas eu acho que eu usei uns 4. Se não foi 4, foi 5 pacotes RN, 3 pacotes de lenço umedecido, 1 pacote de fralda P de 62 fraldas e tá acabando o segundo pacote de fralda P de 62 fraldas. E uma pomada também acabou. E acho que é isso, gente. É fralda, né? Agora shampoozinho, essas coisas assim, não acabou ainda. Tá de boa. Só a fralda mesmo, né? E fralda vai, meu gente. Vai muito. A Tati falou assim, fala sobre seu processo com a amamentação. Acho que em algum vídeo eu falei aqui no canal que eu tinha mais medo da amamentação do que do parto. E, gente, no início foi bem dolorido mesmo. Mas nada que eu pensasse assim, vou desistir. Não, era uma dor assim, suportável. Não era uma dor, meu Deus, não aguento mais, vou dar fórmula pra criança. Não. Sangrou, rachou, fez fissura. Eu tive acompanhamento com a Larine, que foi a minha enfermeira obstétrica, e ela é consultora de amamentação também. A pega do Isaac não precisou de correção, porque graças a Deus ele já pega bem, ele é um nenê que pega bem. A única questão é que ele preferia... O nenê tem isso, não é só comigo, eu vi em alguns vídeos do Instagram. O nenê, ele sempre prefere um peito, e o Isaac preferia o peito esquerdo. No direito, eu sofri um pouquinho mais.
sensibilidade, não podia cair a água do chuveiro, assim, foi terrível. Eu tentei usar a bombinha também para retirar o leite e sangrou, a pressão foi muito forte, sangrou. Depois de uns 20 dias, assim, que foi meio que calejando o bico do peito, até eu, tipo, ok. Eu ainda sinto um pouco de dor na pega, ali na hora da pega só. Mas, assim, super tranquilo em comparação com o início, não tem nem comparação. Agora, a apojadura, gente, que é o dia da descida de leite, eu acho que desceu o leite pra mim no quarto dia, terceiro, quarto dia, não lembro exatamente. Gente, o que foi a tal da apojadura? O meu pé virou uma bola. Eu até mandei mensagem pra médica porque eu fiquei super preocupada. Minha canela ficou avermelhada, assim, eu fiquei com medo de trombose, sabe? E o meu pé ficou inchado como nunca tinha inchado. Na gravidez inchou. Mas na apojadura, gente, foi uma coisa de louco. Eu não conseguia andar. Dava choque quando eu encostava o pé no chão. Inchou muito, muito, muito. E eu já tava super mal, assim, psicologicamente por causa da recuperação da cesárea. Por causa do puerpério, eu não tava bem psicologicamente, e daí eu não conseguia nem pôr meu pé no chão direito, foi uma loucura, o meu peito virou uma pedra. Eu lembro exatamente do momento, assim, que eu falei, meu Deus, meu leite desceu. O peito ficou uma pedra, assim, sabe? E daí foi um perrengue, gente, porque de madrugada vazava, e daí ele ficava duro, daí eu já tinha que acordar pra dar mamar, pra trocar a fralda, né? E ainda tinha que ficar fazendo massagem no peito pra ele ficar mais macio pro bebê, porque isso pode interferir na pega do bebê. Quando o peito tá muito duro, o bebê tenta pegar e ele não consegue. Então tinha que ficar fazendo massagem, tinha que dar uma esvaziada no peito antes. Ai, gente, foi terrível, terrível. Eu acordava toda molhada, ainda vaza um pouco, mas já tá bem regulado a produção de leite. Mas foi bem complicado, assim, os primeiros dias da descida do leite. Eu ficava acordando o Isaac pra ele mamar, porque senão meu peito virava uma pedra. E eu morria de medo de ter mastite, de ter alguma coisa, assim, mais séria. Então eu ficava acordando ele e, enfim, gente, foi um perrengue daqueles. Até regular o leite, acho que levou aí uns 7 dias, mais ou menos, 10 nessa média, assim, pra dar uma regulada aí na produção de leite. E o meu pé, ele desinchou também depois de uns 4 dias, mais ou menos. A Ianca Rodrigues também perguntou sobre a amamentação. Hoje já tá bem melhor, eu não sinto dor. Às vezes, quando ele tá mamando num peito, eu sinto dor em outro peito, por causa da ocitocina, a gente sente umas pontadas, assim. Ainda tá sensível, por exemplo, quando eu vou tomar banho, eu não posso encostar a toalha, assim, no bico do peito, mas ele não sangra mais, ele não tá mais com fissura, ele já tá calejado. Como eu falei também, já regulou a produção de leite, então tá mais tranquilo agora. A Sabrina perguntou sobre a amamentação, que eu já falei, e cansaço ou sono. Ai, gente, o que eu vou te falar? Essa noite eu acho que eu dormi umas 4 horas. Bem cansativo, bem cansativo. O Isaac, ele é uma criança que ele luta muito pra dormir, então a gente tem que ficar ninando ele, chacoalhando ele, e não foi uma coisa assim que a gente acostumou. Não tinha outra forma dele dormir, entendeu? Se a gente ficasse parado, ele chorava. Se a gente fizesse qualquer outra coisa, ele chorava, tinha que ninar. Não foi a gente que acostumou. Desde a maternidade, a gente colocava ele no bercinho pra ele dormir sozinho. É engraçado porque no último vídeo, os primeiros dias com o recém-nascido, eu falei, ai, gente, ele é super quietinho, super bonzinho. Gente, lógico, os primeiros dias qualquer bebê é quietinho, ele nem sabe que saiu da barriga, coitado. Mas o Isaac, ele luta muito pra dormir. De dia ele não dorme no carrinho praticamente, a gente tem que ficar com ele no colo e isso fica bem mais cansativo. Só que de noite ele dorme bem. Essa noite foi uma exceção, eu não sei, ele fez 1 mês no sábado, eu não sei. Hoje é terça-feira, eu não sei se ele tá em salto de desenvolvimento. Essa noite foi uma exceção, teve uma outra noite também que ele acordou de 1h30 em 1h30. Assim, tem dias bons e dias ruins, mas na maioria das vezes ele vai dormir lá por 8, 9 horas, aí ele dorme umas 4 horas, teve um dia que ele dormiu 5 horas seguidas, e daí ele acorda pra mamar, dorme mais umas 4 horas, acorda pra mamar de novo e acorda às 7h30 da manhã. É um reloginho, 7, 7h30,
ele tá acordado. Mas hoje foi um perrengue, ele acordou aí 3 e pouco da manhã e daí só cochilava. A gente colocava no carrinho, ele acordava e praticamente não dormia essa noite, mas foi uma exceção, se Deus quiser. Mas graças a Deus eu tô tendo bastante ajuda, minha mãe, a minha sogra também, o Daniel me ajuda final de semana nas madrugadas, mas dia de semana eu não deixo ele acordar muito porque ele trabalha e ele tem que render no trabalho dele. Eu já voltei a trabalhar, né? Eu trabalho mais final de semana, então pra mim é mais tranquilo o dia de semana, assim. Mas eu tenho ajuda da minha sogra e da minha mãe aqui em casa, então às vezes elas vêm e ficam com ele pra eu dormir um pouco de tarde. A Andressa perguntou sobre o puerpério, o que mais te deixou assustada sobre o mundo da maternidade? O que mais me deixou assustada era que tudo que falavam era verdade. Gente, quando as pessoas me falavam, eu falei, gente, que exagero, não é possível, um nenezinho, olha que coisa mais bonitinha. Gente, é um perrengue atrás do outro, que é complicado, viu? É muita coisa pra lidar, muita coisa psicológica, muitos pensamentos, e daí você vai pra rede social, você vê uma mãe, ai, hoje meu bebê dormiu 8 horas seguidas, e a gente pensa que tem alguma coisa errada com o nosso bebê. Várias vezes eu falei pro Daniel, não, ele tá com isso. Eu que dava o diagnóstico, assim, sabe? Já comprei um monte de remédio pra cólica e no fim era mais choro pra dormir do que pra cólica, e a gente se sente uma péssima mãe. Essa questão da culpa materna também é uma coisa que pega muito na gente. A gente sempre acha que tá fazendo alguma coisa errada. É bem complicada. A parte psicológica, gente, é o pior. É bem complicado. Amanda Ruda perguntou como foi o começo da amamentação e como você está se sentindo agora sendo mãe, tendo que cuidar de um ser que depende de você pra tudo. Como estou me sentindo? Não sei explicar. Ai, gente, tem dias e dias, assim. Tem dias que eu surto, que eu choro, que eu extravaso, que eu falo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo de errado. Nossa, gente, essa questão de rotina de sono também que falam, né? A autonomia do sono pro bebê. E eu falo, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer com que esse menino durma sozinho. E daí eu acho que eu tô fazendo alguma coisa de errada, que pode prejudicar ele quando ele crescer. E um monte de coisa, assim. Eu lembro que no início, assim, eu pensava, cara, eu não vou conseguir sair de casa mais. Eu não vou conseguir mais trabalhar. Eu usei essas palavras, eu não vejo perspectiva de eu sair de casa. Eu tava numa loucura, assim, de tanta função na maternidade e da mamá, e ele chorava muito. Tinha dias que o Isaac, ou ele tava mamando, ou ele tava chorando, ou ele tava dormindo no colo. Então, ele chorava demais, ele chora bastante, assim. Então, é uma coisa que me deixava meio desesperada, assim. A Márcia perguntou, o parto foi normal ou cesárea? Conta um pouquinho pra nós. Foi cesárea, tem vídeo aqui no canal do parto. Então, pra quem não sabe, eu queria parto normal. Não entrei em trabalho de parto, com 41 semanas e 5 dias, se eu não me engano. Eu tentei induzir, fiquei 25 horas na indução e não evoluía, e daí eu fui pra cesárea, eu fiz cesárea. A Cherol Machado perguntou como estão sendo as noites. Então, como eu falei, no geral o Isaac dorme bem à noite. Mas é que assim, gente, a questão de dormir, de acordar pra mamar de noite, não é assim, mamou 5 minutinhos, volta a dormir. Não, ele acorda, eu vou trocar fralda, que a maioria das fraldas tem cocô, que tem que trocar, ou tem muito xixi, pode vazar. Então você troca a fralda, daí você fica uns 20 a 30 minutos dando de mamar, e daí você tem que esperar 20 minutos pra rotar. Tem criança que você não precisa colocar pra rotar, mas o Isaac, ele fica bem incomodado se a gente não fica ali o tempinho com ele pra ele arrotar. Isso é uma outra coisa também que tem sendo um pouco complicado, assim, porque depois das mamadas, às vezes, ele fica bem incomodado. Ele agora tá brigando com o peito, ele fica relutando, fica puxando. Ai, gente, enxergo estrelas só de lembrar. Ele fica puxando, assim, sabe? Bem delicioso, bem bom. Mas no geral ele dorme bem, não posso reclamar. Mas assim, ele dorme 8, 9 horas da noite, eu vou dormir junto com ele. Acabou minha vida noturna. Ele dorme, eu tô dormindo.
Tô aproveitando. A Vá Garcia perguntou: Oi, Ju, como foi sua recuperação da cesárea? Já falei também, no início foi bem difícil, mas agora tá tudo ok. A Yara perguntou: sentimento de tentar normal e ter que ser cesárea. Como eu falei, eu não tinha muita expectativa, mas assim, gente, eu vou ser hipócrita pra vocês se eu falar que, ai, tudo bem. Gente, eu queria parto normal, né? Eu não vou falar aqui pra vocês que eu fiquei 100% bem. Não, eu fiquei, poxa, eu não consegui, sabe? Aquele sentimento de não ter conseguido uma coisa mesmo, sabe? De fracasso, assim, digamos. Mas é uma coisa que sempre que eu penso, eu preciso trabalhar na minha cabeça que foi o melhor pro Isaac, que a gente tentou, que eu tentei, que eu fiz de tudo, sabe? Mas se eu falar pra vocês, ai, foi super de boa, também não, eu vou estar mentindo, né? Porque o fato é que eu queria o parto normal. Eu queria viver a experiência do parto normal, sabe? Mas eu ainda vivi, né? Eu tive a bolsa estourou, eu tive contração, mas eu queria ter vivido a totalidade, assim. Quem sabe numa próxima vez? Talvez muito cedo pra eu estar falando isso? Talvez, mas... a Yara também perguntou: privação de sono, recuperação da cesárea. A privação de sono eu acho que não é uma das piores coisas, assim. Depende do dia, né? Tem dias que, quando a noite é muito difícil, daí eu dou uma surtada, assim. Eu fico um pouquinho estressada. Mas, no geral, tá tranquilo esses horários que ele dorme. E como eu tenho ajuda, consigo dormir um pouquinho de tarde também, ajuda bastante. Mari Morgado perguntou: seu mamilo rachou, machucou? Machucou, tive fissura, sangrou, mas foi no início, até ele dar uma calejada ali. Hoje já tá de boa. Unhas da Lana. Tá usando cinta modeladora pós-parto? Não. A cinta modeladora não é mais indicada. Inclusive, ele pode dar alguns problemas na pelve, né? Ele pode dar pressão ali na pelve. Mas é uma questão de escolha, né? Eu escolhi não usar a cinta modeladora. A Ellen perguntou: o que você achou que seria difícil e foi super tranquilo? Super tranquilo é uma palavra muito forte. Mas eu acho que o que eu achei que seria mais difícil era a amamentação. Eu achava, meu Deus do céu, não sabia se eu ia conseguir, não sabia se eu ia aguentar a dor, mas foi mais de boa do que eu pensava, assim. A Jéssica Baja perguntou: tudo, pode contar tudo, alegrias e perrengues. Ai, gente, os perrengues aí eu falei já, né? Outro perrengue é o banho. O Isaac não gosta de tomar banho. Tem o vídeo aí, gente, o Isaac naquele vídeo lá da maternidade, ele era outra criança ali. Sei não se foi trocado. Mas na maternidade ele tomou banho super de boa, super quietinho. Gente, aqui em casa, a hora do banho é um caos. Um caos, parece que tá matando a criança, vocês não estão entendendo. Vai chegando a hora do banho, já vou ficando nervosa, já tentei de tudo. Já dei banho nele com ele enrolado no cueiro, já coloquei fraldinha na barriguinha, já tentei no chuveiro, já tentei com menos água. Teve um dia que ele não chorou comigo e 2 dias que ele não chorou com a minha mãe, porque a minha mãe, ela é encantadora de bebês. Graças a Deus eu tenho a minha mãe. Mas ele chora muito. Alegrias, gente, alegria. Alegria é olhar pra cara daquele ser mais lindo da face da terra. Gente, outra coisa bem complicado de lidar é que a gente se estressa, a gente fica cansado e daí a gente se sente mal por estar se sentindo desse jeito, por estar se sentindo estressada e cansada. Quando a gente olha pra criança, fala: meu Deus, eu tenho essa criança e eu tô me sentindo estressada e cansada. E daí a gente se estressa às vezes e eu fico: meu Deus, mas eu tenho ele. E daí ele fica me olhando com aquele zoinho dele, miudinho. E ele tá sorrindo já pra gente. E essa é a alegria, é o simples fato dele existir assim. Não sei explicar. Eu postei a foto dele de um mês e falei, né, que é uma coisa tão louca. Eu coloquei na legenda
que no ápice do cansaço a gente consegue encontrar satisfação. Gente, eu não sei explicar. Eu acho que só quem é mãe vai entender esse sentimento. E é uma loucura, uma loucura. A Ari Makeup perguntou como penso em conciliar a maternidade com o trabalho. Então, como eu falei lá no comecinho, eu falava, gente, eu não vou conseguir sair de casa, não vejo perspectiva de eu conseguir sair de casa, de eu fazer outra coisa a não ser cuidar do Isaac. Mas a gente consegue, a gente dá conta. Então, o meu trabalho, eu tenho mais final de semana, e final de semana o Daniel não trabalha. Então, ele fica com o Isaac e eu venho dar mamar, ou ele me leva lá no estúdio para dar mamar. Final de semana passado, esse sábado passado, foi o primeiro sábado de atendimento que eu atendi 7 clientes. Eu me arrependi um pouco de ter feito isso quando eu pensei em voltar. Eu sempre falei que eu ia voltar com um horário bem reduzido, uma cliente ou outra, assim, umas 4 clientes no sábado. E eu acabei marcando 7 clientes e foi bem complicado, foi bem cansativo. E questão de vir dar mamar pro Isaac. Mas essa semana a gente comprou uma bombinha e eu vou guardar o leite e deixar aqui caso precise pra ele não ficar chorando de fome. Assim, gente, a gente dá conta. É isso que eu tenho pra dizer. Eu lembro que passava na minha cabeça, eu não vou conseguir mais trabalhar, eu vou ter que fechar o estúdio. Sério, eu pensei mesmo nisso, assim, na loucura ali, do cansaço, do psicológico abalado. Passou várias coisas na minha cabeça, mas, cara, eu consegui atender 7 clientes num sábado, com um neném de 1 mês. Assim, foi uma superação. E teve outras clientes que eu atendi em dia de semana é bem mais tranquilo. Um dia a minha mãe ficou aqui com ele e eu fui lá atender. Outro dia eu deixei ele na minha sogra, ficou bem bonzinho, dormindo, tanto com a minha mãe aqui quanto com a minha sogra. Então foi uma coisa que a gente conseguiu conciliar e com o Daniel em casa final de semana também é bem tranquilo. E eu postei uns stories quando eu voltei a trabalhar, né, chorando, falando que eu deixei o neném em casa e tal. E teve uma menina que me perguntou por que eu não levei ele junto. Como eu falei pra vocês, o Isaac chora bastante. Era minha ideia levar o Isaac lá e o Daniel ficar junto comigo lá. Só que o Daniel falou assim, se ele fica chorando lá no estúdio, vai atrapalhar o teu trabalho e você não vai conseguir se concentrar, você vai ficar nervosa e talvez você não consiga trabalhar direito. Então, ele falou que achava melhor ele ficar em casa com o Isaac e eu voltava pra dar mamar ou ele me levava o Isaac lá pra dar mamar. Então, por isso a gente optou não deixar o Isaac lá. Talvez com o decorrer do tempo ele vá melhorando essa questão, né? Ele vai ficando mais quietinho, enfim. E aí a gente vê como vai. Mas foi bem difícil deixar ele assim. Eu sofri bastante. Eu chorei bastante no dia que eu tive que sair pra trabalhar. Ai, ó, engasgo que dá. Mas faz parte, né, gente? Eu decidi voltar a trabalhar cedo porque eu sou autônoma, tô recebendo o auxílio maternidade, mas não é nem um salário mínimo, um absurdo. Eu sou autônoma, então se eu não trabalho eu não ganho. E também porque eu sabia que ia fazer bem pro meu psicológico. Se eu largasse tudo que eu fazia, se eu ficasse muito tempo em casa, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Se eu ficasse muito tempo em casa, eu sei que não faria bem pro meu psicológico. Então, por isso que eu decidi voltar a trabalhar. Mas agora eu tô com as clientes bem espaçadas e não vou fazer mais essa loucura de marcar um monte. Eu já vi que não dá certo, eu não fico bem, eu não fico me sentindo bem. Então é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido responder bem aí as perguntas. Tem coisas na maternidade que simplesmente são inexplicáveis, que só quem é mãe vai entender. Mas quando eles olham pra gente, é completamente recompensador. E a gente tenta sempre fazer o nosso melhor todos os dias. E a pessoa no puerpério gravando vídeo, né? É isso aqui. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Deixa aqui um comentário se você tem alguma dúvida ainda em relação aí a esse período, a maternidade. Deixa aqui embaixo que eu respondo. Nossa, tô com a minha garganta engasgada até agora. Dá um like nesse vídeo que me ajuda muito. Um beijo e até o próximo. Tchau!